sou Eide Amadeu, sou psicopedagoga, palestrante educacional, mãe de 2. Estou no quadro E aí Mamãe, aqui no Alegria na TV. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adaptação escolar. Estamos aí no início do ano letivo, né? As crianças estão ingressando nas escolas, algumas pela primeira vez. E para falarmos sobre esse assunto, eu estou aqui hoje com a psicopedagoga, também mestre e doutora em educação, Jaqueline Iglesias. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa, Jaque. Obrigada, é um grande prazer poder estar com vocês. Vamos falar então um pouquinho para as mamães que estão nos assistindo sobre essa questão de adaptação. Você aí de casa está passando por isso? Seu filho é o primeiro aninho dele, ele está indo, foi o primeiro dia, chorou. Como que está essa situação? Nós vamos falar sobre isso. Jaque, o que fazer quando a mãe leva a criança e ela chora, gruda na perna da mãe e não quer ficar no ambiente? Afinal, é um espaço novo, né? É tudo novo para ela, é um momento novo na vida dela. E a gente torcer para a mãe não chorar também, né? Exatamente. Porque em grande parte é um momento muito difícil, mas eu acredito que essa adaptação é uma adaptação tanto da criança quanto da mãe. Nesse momento, antes da criança chegar na escola, precisa ter dentro de casa uma conversa e de rotina mesmo ali com a criança. Olha, semana que vem vai começar as aulas. Olha, vamos comprar o material junto? Vamos fazer a matrícula junto? Leva a criança para conhecer essa escola antes. Aqui vai ser a sua sala, olha, vai ter uma piscina nessa escola, aqui vai ser os seus coleguinhas. É importante fazer com que essa criança entenda o que é aquele processo de escola, o que é escola antes mesmo dele chegar lá. Porque a partir do momento que ele chega lá e dá esse processo, em grande parte, as escolas não deixam a mãe ficar lá dentro, né? Então, aí tem o maior sofrimento, né? Então, a criança chorou, grudou, não quer ir, tenta um diálogo. Olha, você vai, a mamãe vai ficar aqui do lado de fora, vai ficar aqui na secretaria, vai ficar te observando. Existem algumas escolas que deixam a mãe ficar ali no corredor, que a criança fica de olho na mãe, né? Fica aos olhos ali da mãe, né? Mas esse processo eu acredito que é anterior da criança chegar na escola. Ah, entendi. Seria preparar ali todo, né, a situação, o ambiente, a criança, conversar sobre a escola. Realmente. E você falou uma coisa que também eu já ia te perguntar, mas já vamos linkar a situação. A mãe precisa estar preparada para esse momento também, né? Porque a gente fala assim, eu acho que não vai chorar e tal, mas acontece as surpresinhas. E aí a criança chora e a mãe também não sabe o que fazer naquele momento, porque ela também se sente um pouco culpada. Vou deixar chorando, eu vou virar as costas, ela vai se sentir abandonada. Então, como que você vê isso? A mãe precisa também se preparar antes de levar o filho, né, a criança na escola. Sim, é importante essa preparação da mãe, porque ela precisa se mostrar forte e decidida para a criança diante do que ela quer. Vamos supor, se você leva, ele começa a chorar e você também começa a chorar. Não, então realmente minha mãe tá me deixando num lugar ruim, porque até minha mãe tá chorando que eu vou ficar aqui, né? Isso não vai dar muito certo. Até ela tá com dó de mim, Até ela tá com dó de mim, então não dá muito certo. Então assim, a mãe tem que ter essa preparação, tem que ser forte diante dessa situação e entender que seu filho está indo para uma nova fase dele e essa nova fase dele é extremamente importante para o desenvolvimento dele. E ele não tá jogado lá. Lá existem profissionais capacitados diariamente para receber essas crianças. Que vão saber lidar, que é uma fase muito importante, né? Já que a mãe entender que aquele momento, aquela adaptação que ele está tendo é para o crescimento dele, né? Então, que não tem a ver com ela não ser uma boa mãe por estar deixando ele ali chorando. É claro que também tem a questão que a gente sai preocupada, será que parou? Então, ter o contato com a escola para saber como que a criança se portou depois é bem importante também. Mas eu costumo dizer muito já que assim, se for para chorar, que chore no carro longe da criança. Também. Né? Não digo para as mães não chorarem não, porque eu também sou dessa que me emociono, né? Já me emocionei com os meus filhos em alguns momentos, mas era longe deles. Porque igual você falou, a gente tem que passar segurança, né? E a questão também, já que se a criança chora um dia, chora 2, chora 3, e a semana, 15 dias, um mês,
tem um prazo ali de adaptação que é considerado dentro do que é o esperado? 15 dias, um mês? Ou pode ser que criança demore 2 meses, 6 meses? Como que você vê essa questão? Essa questão do tempo da adaptação é muito particular de cada criança. Existem crianças que com 3 dias vão estar adaptadas e tem outras que realmente precisa de um tempo maior. A gente não sabe dizer com precisão quanto que é esse tempo que a criança tem necessariamente de adaptação, mas a família precisa entender o que está dificultando esta adaptação. A criança não se adaptou com a professora, a criança não se adaptou com o horário, a criança tem muitas coisas em casa que... Tem medo de ficar sozinha, longe da mãe. Exatamente. E aí esse medo, por que esse medo, né? Que situações que essa criança passou para que ela tenha esse medo de ficar longe da família? E a gente tem um processo assim, que a criança chega na segunda-feira, isso as mães estão presenciando, os educadores também, chega na segunda-feira, a criança não quer. Então, segunda e terça ali a escola lutando para ficar. Fica quarta, quinta e sexta bem. Passa o final de semana, não tem rotina para comer, não tem rotina para dormir, não tem rotina para fazer nada. Chega na segunda-feira, chega na escola, tem rotina. É um novo processo de adaptação que essa criança vai ter. Então, assim, tente no final de semana não fugir muito do que é previsto durante a semana. Dormir muito tarde, acordar muito tarde, ficar muitas horas na frente da televisão. Eu não queria ir para a escola se eu tivesse um final de semana inteiro de regalias fazendo o que eu queria e na segunda-feira ter que ir trabalhar, não é fácil. Aí uma coisa que você falou que realmente, né, no final de semana, sábado e domingo, só brincando, livre, fazendo o que quer, só as coisas que lhe agradam. Aí na segunda, regras na escola. Aí então destoa muito, né, Jaque? Eu tenho tudo de legal em casa, porque lá na escola eu vou ter que fazer um monte de coisa, eu tenho tarefa, eu tenho as horas certas e na minha casa é tudo livre. Então, a mãe perceber isso também é importante, né? E qual dica que você daria para as mães que estão nesse processo de adaptação, que estão sofrendo com o coraçãozinho apertado lá de, nossa, tem 15 dias que meu filho chora e eu já não sei mais o que fazer? Qual o seu conselho? Eu aconselho essa mãe a entender o porquê que isso está acontecendo com a criança. Porque necessariamente alguma coisa na escola que ela não se adaptou, aconteceu alguma coisa com algum coleguinha. É muito você entender o contexto que essa criança tá. Conversar com ela, tentar ouvir. Ah, mas meu filho não conversa, meu filho não fala, ele é um bebê, né? E quem está em volta dele? Ouve a professora, ouve as tias, as auxiliares de sala para entender a rotina dele lá dentro da escola e fala também da escola em casa. Não deixa a escola esquecida. Ai, pegou, ai, graças a Deus que a aula acabou, né? Vamos para casa. Não. Mostre para ele constantemente a importância dessa escola, né? Hoje a gente percebe, né, já teve situações em que a gente realmente encaminha para um psicólogo e algumas sessões com o psicólogo ele consegue resolver um pouco dessa demanda, principalmente o da área comportamental, né, para entender o porquê que essa criança não está indo na escola, não gosta da escola, né, diríamos assim. Então, aquela coisa de, nossa, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu preciso descobrir o que está acontecendo com o meu filho, ela é bem importante nesse processo de adaptação, com né? certeza. Ou é com a professora, ou é a escola, ou é o medo de ficar sozinha, ou é uma questão mesmo que ela ainda não se vê preparada para estar ali. Mas percebo também a questão, Jaque, que quando a criança chora e a mãe tira, depois quando ela volta num outro momento, acontece isso de novo e ela fala, nossa, eu achei que ela agora estivesse mais preparada, porque ela já está com, sei lá, né, 4 anos. Quando ela foi com 3, ela chorou, eu tirei. E agora com 4, ela chora de novo, ela continua chorando. É preciso que as mães entendam que se é uma coisa da criança, né, de o novo, eu tô estranhando esse ambiente, eu tirar daquele momento, eu não insistir em tentar uma adaptação, pode ser prejudicial? Sim. Ela só tá jogando o problema para frente? Seria Sim. assim? Porque existem algumas crianças ali, por exemplo, com 1 ano e meio, 2, que a mãe coloca, a criança chora também, volta para casa. Aí é um bebê,
né? Mas se a criança já tem 3, 4 anos já é a idade obrigatória dessa criança estar na escola e ela tem essas crises, esse choro, né? A mãe precisa entender e precisa insistir, porque hoje ele não quer ir na escola, né? E a gente dá muitos exemplos. Aí insiste, ele vai. Aí amanhã ele quer começar um esporte. Aí ele só fica 3 meses no esporte. Ah, eu não quero mais esse esporte, agora eu quero um instrumento. Aí ele só fica 3 meses nesse instrumento. Então a gente vai percebendo que aquele ponto da escola que ele não queria, que ele precisava se adaptar, porque nós somos seres humanos, nos adaptamos ao meio do qual nós estamos, né? Isso também vai acontecer nas outras áreas. E mudanças mexem com todo mundo. Com todo mundo. Né? Às vezes já aconteceu da mãe ter que trocar aquela criança de escola. Pode ser que seja uma realidade que ele não se adaptou à escola, ele não se adaptou à professora, aos colegas, né? Ah, precisei ir para uma escola mais longe, mas nessa escola mais longe ele foi mais feliz. Então tá tudo certo. O importante é isso. Mas você precisa ter esse tempo de adaptação e conversar muito com a criança. Entender muito essa criança. Porque você interromper no meio do processo não vai resolver o problema. Ele vai aparecer depois novamente. Exatamente. E para as mamães que estão nos assistindo e que têm essa insegurança ou tá passando por esse problema mesmo de, poxa, né, já não sei o que eu faço mais, converse com alguém que já passou por isso, busque ajuda profissional. E se quiserem saber um pouquinho mais sobre essa questão de adaptação, né, pode procurar a Jaque. Qual que é o seu Instagram, Jaque? É @psicopedagoga Jaque Iglesias. E se quiserem também, né, tirarem dúvidas com a gente, é só seguir lá no Alegria na TV, pode mandar sua dúvida, o assunto que você quer ouvir aqui no programa, e eu também terei o maior prazer em falar com vocês sobre esse assunto. De mãe para mãe, já passei por isso também. Uma coisa que eu digo, vai passar, é uma fase e vai passar, né? Mas é importante que a gente passe por isso da melhor forma possível, tanto para a mãe quanto para a criança. Então é isso, gente, vejo vocês no próximo programa. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.